Olá, tudo bem com vocês? O Empreender de hoje já está no ar. Nós viemos aqui para Monções, nessa produção aqui, nessa plantação de soja, para falar um pouquinho do ICMS. Tem muitas questões que interferem no preço final de alguns produtos. Recentemente, o governo paulista tinha anunciado a taxação em alguns produtos que nós não estávamos acostumados a pagar um pouco mais por isso. Depois, o governo retirou, mas mesmo assim tudo isso impacta na vida das pessoas. O produtor, por exemplo, ainda continua com esse ICMS no diesel, o que, claro, vai impactar na conta final do que ele vai vender ou mesmo do que ele vai ter que comprar para fazer essa produção. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também dessa gestão a partir de agora aqui no programa. Vamos começar então a empreender, que hoje veio para Monções. Em casa, quando a gente coloca comida no prato, a gente percebe quando tem as oscilações de valores, né? Ano passado, por exemplo, a gente teve o arroz, mas no campo o produtor sente muito mais. Recentemente, o governo paulista tinha anunciado a inclusão do ICMS em alguns produtos que nem tinha antes, e isso, de fato, mexeu um pouco com a cabeça dos produtores. A gente vai falar com o Marco Brecht, ele que é agrônomo, ele é professor da Unifev, né, Marco? Obrigado mais uma vez por participar com a gente. O prazer é meu, sempre estou à disposição. Então, Ender, como a gente estava conversando, né, todos os produtores, a gente faz sempre o planejamento da safra antes de iniciar. Como que ocorre esse planejamento? A gente define o que vai ser plantado e o custo que isso vai gerar. Em relação ao preço a ser vendido, a gente tem uma média do nosso lucro. Quando acontece um imprevisto que o governo, no meio do caminho, nos taxa, então esse lucro nosso é diminuído. Se nós temos um lucro diminuído, aquele investimento que seria para a próxima lavoura deixa de ser realizado. Então, se nós tínhamos programação para adquirir um maquinário novo, a gente cancela essa opção. Se nós tínhamos pretensão de contratações de novos funcionários para fazer parte do nosso quadro de colaboradores, a gente também deixa essa opção de lado, justamente para não impactar nessa margem de lucro que a gente precisa ter para continuar as nossas atividades. O governo recuou agora em janeiro, porque começaria no fim do mês, né? Os produtores receberam com alegria ou ainda com receio essa notícia do recuo, que pode voltar a qualquer momento, né, Marco? Nós estamos bastante receosos em relação a isso. O governo não taxou o ICMS em alguns produtos agropecuários, porém o óleo diesel, que é o produto que a gente utiliza com grande quantidade no campo, ele tem a taxa do ICMS ativo sobre ele, e isso tem resultado aí no aumento do litro em torno de 20 centavos. Né? 20 centavos parece pouco, mas quando você leva ao final da safra, que nós consumimos 15 a 20 mil litros de óleo diesel, isso resulta num gasto além do planejado. Hoje nós estamos aqui numa produção de soja. Você plantou quando vocês plantaram essa soja aqui? Essa soja aqui foi plantada no mês de novembro, né? Nós temos previsão para colher essa soja no final de fevereiro e início de março, né? Essa soja aqui, ela vai ser importada provavelmente para a China, é um dos maiores compradores dessa commodity, dessa oleaginosa. Então provavelmente a gente vai mandar essa soja para o Porto de Santos e de lá ele vai embarcar para a China. Qual que é o tamanho dessa produção, Marco? Hoje nós estamos com uma área plantada de 370 hectares, né? Mas a nossa pretensão até então, antes desse aumento do ICMS, era atingir para o ano que vem já os 700 hectares. Com esse aumento nós teremos que sentar, eu com os meus sócios, para reaver esse crescimento que a gente estava planejando, devido aos custos que pode vir a aumentarem aí nesse caminho. Marco, quando a gente fala da soja que você vai entregar lá, que deve ir para a China e também outros países, há muitos investimentos feitos nesse processo, né? Por exemplo, a semente, a terra, como que funciona isso no cálculo ali na ponta do lápis? Hoje, 1 hectare de lavoura plantada, nós estamos com um custo próximo de R$3.000, tá? Então isso daí incide um valor considerável, um valor alto,
e que a gente só vai saber se deu lucro ou não na hora de colher. Então tudo que acontecer até a colheita, isso impacta diretamente a vida e o bolso do produtor. Por isso que a gente suplica, né, para os governantes, para os legislativos, que olhem por nós, que olhem por essa classe e que nos poupe dessa taxação, nos poupe desse aumento, porque isso daí impacta não só nós produtores, mas também os nossos colaboradores, as nossas famílias, as famílias dos colaboradores, enfim, é uma demanda em cadeia. Agora a gente vai bater um papo com o Gleiser, ele que é formado pela Unifev, vive do campo, né, Gleiser? Exatamente. Engenheiro agrônomo agora, né? Parabéns aí pela formação. Muito obrigado. Como se diz, foi 5 anos de luta, mas estamos aqui recém-formados, doido para trabalhar e com gana e com vontade. Gleiser, por que você escolheu essa área da agronomia? Como eu sempre fui criado no campo, né? A gente vem de uma família tradicional, não tão voltada para a área agricultura, fazia mais em pequena escala. Aí depois da formação do ensino médio, acabei saindo da agricultura em si, comecei a trabalhar numa empresa, mas a paixão pela terra parece que sempre foi algo que motivava mais a gente. E aí, a partir disso, a gente começou a se envolver com lavoura, particularmente o meu pai veio, depois agregou a mim. E conforme a gente dá o primeiro passo, vem sempre o segundo, comecei a graduação e aí a gente está no patamar que a gente está hoje, graças a Deus, Deus iluminando. Né? Hoje você trabalha com produção de milho, soja e cana, como que é o tamanho de cada uma dessas produções, por que essas culturas? Na nossa região, né, são as culturas que veio aí, que eu tive a possibilidade de integrar na agricultura, principalmente, primeiramente a soja, que eu comecei a fazer reforma de canaviais com a cultura da soja. Foi onde que eu me introduzi na agricultura, através de alguns parceiros que me ajudaram no início, e aí a gente foi criando um porte e foi fazendo. O milho vem de 2 anos para cá, que aí eu já passei a pegar essas próprias áreas para mim mesmo e manejá-las, elas 100%. Antigamente eu fazia parceria com usinas ou fornecedores de cana. E a cana veio exatamente por último, como se diz. A nossa região é uma região denominada por cana e o agricultor tenta rolar de um lado, vai para o outro, mas a gente sempre tem que ter um pouco. É o tal do ciclo. Conforme a gente vai ingressando, o ciclo vai se fechando. Então a gente agora deu o passo principal. Cultura de cereais, estamos em torno aí de uns 400, 500 hectares aí em média. E cana, estamos com 50 hectares de cana plantada. E com projeções de aumentar aí para as próximas safras. Você falou uma coisa, Gleiser, interessante. O agricultor ele tem que estar de olho muito no mercado, entender a região que ele está atuando, né? Exatamente. Hoje eu falo que tudo são regionais, né? Cada município tem a disponibilidade para certas culturas. Isso é muito agronomicamente também, depende muito do clima, depende muito do solo. Então a gente tem que se adequar. Mesmo em grandes culturas como cana-de-açúcar e a soja, a gente tem que ver as variedades que vai se adaptar na nossa região. É uma coisa bem técnica, é o que eu falo. Eu, particularmente, entrei na graduação para exatamente suprir essa necessidade. Talvez eu não tinha todo o aporte que era necessário para mim destacar na minha produtividade. Então aí eu quis saber a fundo como fazer e por que fazer. Exatamente que eu finalizei a graduação agora. Vocês acabam tendo que fazer uma gestão dia a dia. Realmente tem que conhecer, tem que entender para não ficar tanto no prejuízo, né? Exatamente. O produtor não pode ser apenas a pessoa que semeia, coloca a semente no solo. Nós temos que ser meteorologista, temos que ser economista, temos que ser agrônomos, temos que ser comerciantes, temos que ser empreendedor, né? Nós levantamos de madrugada todos os dias, não temos hora para parar o nosso trabalho, trabalha com sol, com chuva. Então, realmente é um trabalho que a gente tem prazer de fazer, mas que não é fácil. Exige bastante dedicação e também exige ajuda dos governantes. E quais as expectativas agora para 2021, Marco, aí do campo? 2020 foi um ano positivo para vocês, né? A gente teve uma queda em muitos setores da economia, mas para o agro, que não parou e realmente não pode parar, foi um ano muito bom, né? Sim, o 2020 nós não podemos reclamar e o 2021, até então, antes da notícia do ICMS, estava maravilhoso também. Agora, com esse impasse, a gente está na torcida aí que o governo realmente reveja isso e recue nessa decisão, porque dessa forma a gente vai conseguir esse ano obter
um lucro considerável, um lucro bacana, e com esse lucro a gente pretende aumentar nossas áreas, contratar mais pessoas, aquecer, enfim, o mercado em outros setores também. Muito obrigado, tudo de bom, viu, Marco? Eu que agradeço, um abraço. O Empreender vai para um rápido intervalo, já já a gente volta aqui falando um pouquinho de campo, de gestão, entendendo esses impactos aí das decisões do governo na vida do produtor. Até já! De volta com o Empreender, hoje falando aqui direto de Monções, porque estamos falando do impacto do ICMS e também de outras mudanças geopolíticas, econômicas que interferem na vida do produtor. Agora a gente vai falar com o Cristiano, que também é professor, agrônomo, né, Cristiano? Sim. Cristiano, vocês falaram agora há pouco da produção de milho, né? A gente está nessa de soja, estão se programando para o milho. Quando vocês falam de plantar o milho, vem um planejamento muito antes disso, né? Como que funciona? Tem um planejamento muito antes, né? O milho hoje, a gente fala que ele é plantado na safrinha, né? Hoje, na verdade, não é nem mais uma safrinha, é uma segunda safra, porque a produtividade do milho, safra e safrinha, com as novas variedades, né, ela se mantém, porque a gente fala segunda safra e não safrinha, né? Mas aí a gente tira a soja, que é uma planta leguminosa, né? E para trocar esse ciclo, né, de uma leguminosa para uma gramínea, a gente planta o milho. Tá? Então já vem programado desde a safra, safra e safrinha. Tá? A diferença maior é a questão realmente de chuva, né? E a chuva, na verdade, é uma das únicas coisas que o produtor não consegue fazer. É chover. Né? Então, desde o preparo do solo, desde a escolha da semente, desde a escolha dos defensivos agrícolas, né, que a gente vai usar, né, nas plantações, a gente faz toda essa programação safra e safrinha. Tá? E ainda mais o milho também, né? Essa safra atrasou um pouco a chuva, tá? Então atrasou também não somente no nosso estado, mas também em outros estados, né? Como por exemplo um estado bastante produtor, né? Grande produtor, que é o Mato Grosso, atrasou a chuva, né? Atrasou o plantio de soja e também consequentemente vai atrasar o da safrinha, né? O que é um pouquinho de risco, né? Principalmente que a safrinha a gente fala das águas de março, né? Tem até uma música que fala das águas de março, então a ideia é a gente colher antes da safra, quanto antes a safra de soja, para entrar com o milho para aproveitar as águas. Isso vai ser um desafio esse ano para a gente. E a ideia é não deixar a terra improdutiva, né? Quem tem terra tem que valorizar cada canto dela, né? Tem que valorizar cada canto, tem que produzir, né? Tem que conservar, né? Principalmente a gente fala em palhada, né? E principalmente a palhada por conta da umidade e da vida, né? O solo ele tem uma vida, é cheio de micro-organismos e isso a gente tem que... o maior patrimônio do agricultor é o solo, e isso a gente tem que manter a saúde do solo. Além das questões climáticas, Cristiano, para o agricultor, para o produtor, o que é mais desafiador hoje no Brasil? A gente fala, os empresários falam que investir, abrir um negócio no Brasil é desafiador, mas para quem está no campo também tem vários desafios, né? Com certeza, e falo que o produtor é um herói, né? Porque além de todas as questões agronômicas, né? Desde qual é o melhor manejo para fazer, né? De região para região muda esse manejo, né? A gente tem que estar ligado sempre na questão mercadológica, né? A gente sabe que a soja como uma commodity agrícola, né? O preço não é brasileiro, vamos dizer assim, né? Vem de preço de dólar, né? O preço da soja lá em Chicago. Né? Então, além de todo o conhecimento agronômico, de máquinas, de semente, de adubo, de defensivos, né, o produtor ele ainda tem que estar ligado na questão mercadológica, na questão preço, né, dos produtos, né, para conseguir realmente obter lucro, porque não é um trabalho fácil, né, é um trabalho bem árduo. Né? E eu também gosto de falar o seguinte, né, o produtor não é só produtor, né, ele é um pai de família, né, ele tem todos os outros ambientes na vida dele, né, além do campo para tomar conta, né? Então é bem desafiador hoje um produtor agrícola.
Você falou agora há pouco dos preços, do dólar, e também a gente teve recentemente o impacto do ICMS. A gente falou com o Marco no bloco anterior. Isso, de certa maneira, deixou muitos produtores, agricultores receosos, sem saber como seria. Depois o governo retirou uma parte, né, de alguns produtos, mas ainda há aquela dúvida se pode ou não voltar. Isso tem que fazer parte do planejamento também do próprio produtor, né? Justamente, e até mesmo por isso que os produtores nas últimas semanas se juntaram, né? Muitas cidades do interior fizeram o tratoraço, né? Nas cidades, né? E isso gerou uma polêmica enorme, né? Até uma das polêmicas é que o governador está lidando com gente grande, né? Não é com gente pequena. Então, realmente, o produtor rural ele tem o poder. Se juntar, ele tem o poder de realmente de segurar isso. É uma questão bastante burocrática, é uma questão que nos preocupa bastante. Tá? E até mesmo, né, eu faço esse convite até para as pessoas que não são ligadas ao campo, né, porque isso vai chegar na mesa de todo mundo, né? Se aumentar o preço, né, a taxação aqui no campo, com certeza isso vai ser levado à mesa de todo mundo, né? Que a gente produz é alimento, né? E ainda mais a gente sabe que o que segura o PIB brasileiro é a agricultura. A gente viu na pandemia aí que realmente o que segura o PIB brasileiro é a agricultura. Então a gente tem que ter esse apoio do governo, né, governo estadual, governo federal, né, para a gente conseguir levar o alimento à mesa das pessoas, né? Não só nacional, mas internacionalmente falando. Você, além de plantar, cuidar, você também faz as contas, vê para quem vai vender, você cuida um pouco de tudo. Exatamente, a gente faz desde o planejamento, plantio, colheita e venda. O nosso trabalho é um complexo de trabalho, né? Como eu falo, o agricultor é um pouquinho de tudo, cuida de manutenção de máquinas, exatamente tudo. Então aí a gente tem que saber como comprar bem e como vender bem. Na maioria das vezes, o produtor tem o custo em mãos. A partir do momento a venda já depende de preço de Chicago, depende de outras variáveis. Então eu sempre prezo, conversando com outros agricultores, que a gente tem que ter o custo na mão, porque a gente também depende muito de chuva, de São Pedro. Porque não é uma coisa que vem na nossa mão. A partir do momento que você tem o custo em mãos, você tem uma margem de rentabilidade. A partir do momento que você abre muito o seu custo, aí a tua margem diminui. Um dos problemas agora recente foi o ICMS. Vocês receberam essa notícia, depois foi retirado de alguns produtos, mas mesmo assim esse novo ICMS tem impactado no cálculo aí de vocês. Exatamente, e foi uma surpresa desagradável, porque a gente faz um planejamento bem antes. Tipo, o da soja plantada já faz 3, 4 meses. Então a gente nunca contava que ia ter esse incremento de custo. Então isso quebra totalmente o nosso planejamento, ou seja, todos os recursos denominados para algumas áreas, a gente teve que remanejar isso para poder suprir essa falta. Mesmo que o governo ainda tirou de alguns produtos, um subsídio nosso que a gente usa demais é o óleo diesel. E isso impactou demais, porque tudo hoje é mecanizado e tudo são máquinas, então nosso consumo de diesel é muito alto. E isso dá um impacto e um custo final de produção muito alto. E aí você tem que cortar de outros lados. Exatamente. Como os meninos até falaram, a gente deixa de fazer investimento, a gente deixa de adquirir novas máquinas, deixa de fazer novas práticas, exatamente por isso, para tentar reduzir, para não onerar tanta gente. Diante de tudo isso, o que você espera de um 2021 aí para a sua produção? Infelizmente, com esse aumento, a gente perdeu um pouco da luminosidade de 2021, né? Porque a gente vem, infelizmente, pela essa pandemia, que foi um ano bem triste para 2020, mas a parte agrícola foi razoavelmente boa. A gente vem num ano de boas produtividades, de bons preços em Chicago, de revenda, e a gente tinha as projeções excelentes para 2021. Era um ano do boom da agricultura, pelo menos na nossa região, no nosso estado de São Paulo, que era um pouco meio apagada. E agora, com esse aumento, a gente ficou um pouco triste. Mas ainda estamos pensando positivo e eu acho que vai ser um bom ano. A gente vai trabalhar dobrado por causa dessas taxação, mas eu acho que vai ser um bom ano para o nosso agronegócio. Cristiano, e o produtor, o agricultor muitas vezes conta com a ajuda de um agrônomo, né? E é importante que esse profissional já saia da faculdade entendendo um pouco disso. Como o Marco falou, não é só plantar, é entender de gestão, é empreender, tem tudo um pouquinho ali nesse pacote, né? Justamente, né? Além de ser produtor, né? Eu também sou professor universitário e a gente tenta, né? E deixa muito claro para os alunos, até às vezes sai um pouquinho do assunto daquela matéria que a gente está dando realmente para discutir, né, isso com os alunos que estão, né, saindo aí do ensino médio, vindo para a agricultura, que realmente eles têm que estar ligados,
na questão mercadológica, não só na questão agronômica, mas nessa questão mercadológica, né, na questão de ajudar realmente o produtor, né? Eu acho que a ideia, né, não só na agricultura, mas em todos os ambientes, é todo mundo crescer junto, né? A ideia é todo mundo ter sucesso na profissão, né? E aqui também não é diferente. A gente está capacitando, né, alunos, né, novas pessoas para a agricultura, realmente para sempre ajudar o agricultor. Expectativa de um 2021 positivo para todo mundo, né, Cristiano? Se Deus quiser, né, Deus abençoe que seja um 2021 positivo, né, sem essa taxação, né, sem esse coronavírus, com o início aí das vacinas, e que, né, Deus abençoe que a gente consiga um bom ano, né, tanto na agricultura quanto em outras áreas. Muito obrigado, tudo de bom, Cristiano. Muito obrigado. O Empreender de hoje fica por aqui, a gente continua conectado com você nas redes sociais. Até o próximo programa.